Profeta Amós, capítulo 9, visão da ruína do altar, promessa de restauração. A visão da ruína do altar, o altar que você fala é o sistema religioso do norte, da casa de Israel. E a promessa da restauração vai acontecer, na verdade, lá no fim dos tempos, com a volta de Cristo e o milênio. Versículo 1 diz assim: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse, fere o capitel. O altar que ele fala aqui é uma referência ao altar de Betel, tá? E quando ele fala fere o capitel é a cabeça da coluna, ou seja, o enfeite, o adorno dos templos, né? E estremeçam os umbrais, quer dizer, os firmamentos da casa, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Deus está anunciando o juízo, o Senhor está anunciando o juízo, dizendo que eles não conseguiram escapar. Ainda que cavem até ao inferno, inferno aqui no caso é Sheol, né? A minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Ou seja, não tem como fugir, nem subindo, nem descendo. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei e dali os tirarei. Porque o Carmelo era o monte mais famoso do norte, né? Ele fazia divisa entre a Fenícia e Israel e era cultuado pelos dois povos. Você sabe que erroneamente o culto nos montes era errado. O culto deveria ser no templo ou tabernáculo quando existia ainda. Mas na verdade ele diz, os que esconderem no cume do Carmelo, que fica lá em cima, buscá-los-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Está dizendo que não tem como se esconder. Agora a alusão à serpente que fala aqui é aquele monstro enorme que fica no oceano, né? Inclusive fala várias vezes aqui na Bíblia, o Salmo 104, 26 fala, o grande peixe, o grande monstro marinho, digamos assim. Esse grande monstro marinho, na verdade, é um símbolo de fúria de Deus, né? Por isso que ele fala, a serpente, às vezes vem a serpente, às vezes vem o Leviantã, moral da história. É uma prefiguração do inimigo, daquilo que é contrário. E se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Está falando que ele mandaria Israel para o cativeiro. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um grande rio, e se submergirá como o Egito. Olha, quer dizer, a punição viria. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. A abóboda que fala é aquele globo, né? Aquela parte redonda que tem nos templos, né? Mas só que ele falou, ele é o que edifica as suas câmaras no céu. Quer dizer, Deus tem os seus aposentos, mas na terra ele criou, na verdade, um fundamento, né? E esse fundamento na terra chama de abóboda. Era a visão dos antigos, né? Que na verdade o mundo seria uma grande abóboda e firmada sobre colunas, né? De forma que você vê um horizonte e o outro. Mas diz mais, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Moral da história quer dizer que ele é o Senhor que domina todas as coisas, faz todas as coisas. 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, quer dizer, como estrangeiros, porque vocês estão fazendo o que não me agrada, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Olha como é que tem informação farta nesse versículo 7. Ele compara Israel aos etíopes. Os etíopes eram da região da África, de pele escura, longe de Deus, descendente de Cã, correto? Aí ele fala assim, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, quer dizer, não fui eu que fiz vocês virem do Egito para cá. Aí ele manda mais uma muito boa. Os filisteus de Caftor é Creta na região da Grécia. E os caftorins, eles vieram habitar na região sul da Palestina e daí receberam o nome de filisteus, porque eles habitaram na Filístia. Mas na verdade os filisteus, eles não eram cananeus, você sabe disso, né? Eles eram caftorins, homens de grande estatura. E aí automaticamente está dizendo que foi o próprio Deus que trouxe os caftorins para aquela região.
E diz mais, é os Círios de Quir, porque os Círios são ancestrais dos aramitas, né? E automaticamente que está dizendo que ele os trouxe de Quir. Quir, na verdade, quando ele cita aqui, ele está se referindo à região da Mesopotâmia. Há uma região anterior, porque os que estavam em Mesopotâmia desceram para a região da Palestina, porque futuramente o próprio Abraão, lembre-se, saiu de Ur e veio para Harã. E Harã e Quir é a mesma coisa, são a mesma coisa. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Olha só, ele fala de toda a casa de Jacó. Então Deus está dizendo aqui o seguinte, olha, eu trouxe vocês do Egito, eu trouxe vocês para habitar nessa terra, eu trouxe os cafitorins, ou seja, os cretenses para habitarem aqui, e eu fiz automaticamente como os sírios viram habitar em Quir. Quer dizer, Deus tem o controle do mundo inteiro. E aí ele fala, como vocês não me obedeceram, eu vou fazer vocês serem transportados, mas eu não vou destruir toda a casa de Israel, não. Olha no 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Está dizendo que vai espalhar Israel pelo mundo. Assim como se sacode, olha só, grão no crivo. Crivo é a peneira, quando a pessoa está peneirando. Está dizendo, assim como um agricultor peneira o trigo no crivo, ou seja, na peneira, eu vou peneirar vocês, sem que caia na terra um só grão. Veja, o controle de Deus é preciso, é simétrico. Ele está dizendo que um grãozinho não cai no chão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, porque o salário do pecado é a morte. Lembre-se, morrendo fisicamente não quer dizer necessariamente morte espiritual, tá? Os quais dizem, não se avizinhará, nem nos contratará, não encontrará o mal. Tipo o seguinte, ninguém vai nos tocar, mas ele vai tocar sim. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. Ou seja, Deus levaria para o cativeiro, faria sofrer, mas ele tem um controle. E eles não teriam tranquilidade, mas voltariam e ele levantaria a tenda caída da casa de Davi. Isso repete lá em Atos. Se você for lá em Atos, deixa eu ver se tem a referência aqui. Lá em Atos, fala exatamente dessa casa caída de Davi, que será restaurada, restituída. É Atos capítulo 15, versos 16 a 18. Achei aqui. Então, na verdade, está dizendo que ele vai levantar a casa caída de Davi. Mas isso é milênio puro, isso aqui. Aí ele fala, e taparei as suas aberturas, ou seja, as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Ou seja, Israel será novamente o centro das atenções, uma grande potência, para que possuam o restante de Edom, ou seja, vão dominar o território de Edom. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Ou seja, quais são as nações que são chamadas pelo meu nome, diz ele? Aquelas que são, na verdade, nações semitas, nações criadas pelo próprio Deus, descendentes de Abraão, porque tem gente que pensa que descendente de Abraão é só Israel. Não, Israel, os ismaelitas, são vários os povos descendentes de Abraão. E ele falou, Abraão, farei de ti grandes nações, né? Então, na verdade, ele está dizendo que ele vai recolher aqueles povos que são dele. Só que nós devemos entender que Israel era o povo principal que tinha a lei de Deus. Então ele vai reedificar. Aí ele diz, né? As nações que chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Isso é milênio, hein? O cara plantou e vai alcançar o outro que está colhendo. E o que pisa as uvas ao que lança semente. Isso aqui é tremendo. E os montes destilarão mosto é vinho, e todos os outeiros se derreterão. Derreter está ligado à volta de Cristo, isso é tremendo. Então ele está dizendo aqui que vai ser uma época de tanta bênção que o cara plantou, já no outro dia está colhendo, cara. Isso aqui é milagre. Não que seja um milagre assim, é porque a natureza restaurada, ela vai voltar a ser 100%. E quando fala os montes irão derreter, e realmente porque vão derreter? Porque Deus vai aplanar a terra através da presença de Cristo. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, olha só, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, fartura e abundância. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei,
diz o Senhor Deus. Essa promessa de restauração, ela é totalmente futurista, ela é totalmente messiânica, ela fala de uma época em que vai haver uma restauração, e essa restauração diz respeito à volta de Cristo e à implantação do milênio na terra. Fartura de entendimento, mas você só compreende isso se você tiver antenado para o estudo e com certeza sabendo um bocado de escatologia, esse lado todinho. Bem, terminamos o livro de Amós e o capítulo de número 9.